Olá, sejam muito bem-vindos ao programa do Envolve 50 Mais TV com o quadro Sexualidade. Eu sou Raquel Barea, Master Coach e sexóloga cristã. E hoje eu trouxe um assunto, vamos estar conversando sobre um assunto sobre intimidade, sexualidade e amor após os 50 anos. Uma idade que muitos acham que o amor diminui, que a intimidade diminui, mas pode ser uma excelente época para nutrir amor, para aumentar a conexão e para descobrir novos momentos. E a minha convidada hoje é uma convidada muito especial. Ela que tem 67 anos, 46 anos de casada. E ela veio aqui contar a nossa história, uma história inspiradora de mistura de culturas e de realizações de muitos sonhos, não é mesmo? Então eu quero apresentar para vocês Malu Yasuki. Malu, se apresente, por favor. Olá, eu sou Malu Alves Yasuki, coach e mentora em negócios. Estou aqui hoje para falarmos desse assunto que é muito bom, né? Muito! Sexologia. Isso, e intimidade após aos 50, já que o nosso público, a maior parte dos nossos telespectadores são 50 mais, que é o que movimenta, o nosso programa. A gente faz tudo com muito direcionamento para vocês que estão aí com 50 mais anos. E Malu, eu quero que você comece a contar, você tinha um sonho, desde a sua juventude você tinha um sonho de se casar com um japonês, não é isso? Conta pra gente, da onde que surgiu esse sonho? Não da juventude, da adolescência. Eu tinha 12 anos. Meu Deus! Eu lembro perfeitamente. Eu tinha 12 para 13 anos e eu falei para minha mãe que eu ia morar no Japão. A minha vida toda é na base da estratégia. Eu não faço nada sem uma intenção, sem ter um plano estratégico. Mesmo na adolescência, eu não sabia nem o que era plano estratégico, mas eu já praticava. Então, eu queria mesmo morar no Japão. Falei para minha mãe, eu vou morar no Japão. E aí, eu falei, para morar no Japão, eu precisava casar com japonês. Eu imaginava isso. E quando eu morava na Bahia, numa pequena cidade da Bahia, e quando minha irmã, que morava aqui no Paraná, foi passear lá, primeira pergunta que eu fiz para ela, lá tem japonês? Ela falou, muito, é o que bem tem lá é japonês. Eu falei, mãe, eu tô indo com a Judite. E aí, mãe falou, você tá ficando louca? Eu tinha acabado de formar no magistério, já estava dando aula no colégio. E falei, não, eu vou. E vim para cá e eu comecei a namorar um catarinense. Estávamos quase noivos, eu falei assim, mas escuta, e o meu sonho? E o meu sonho? Eu quero ir para o Japão. Casando com ele, eu não vou para o Japão. E eu terminei e comecei a procurar. Literalmente, eu procurava um japonês para casar. E aí, um dia, entrou um japonês, eu olhei assim, novinho. Falei, esse vai ser meu marido. Falei para o rapaz que trabalhava comigo. Ele falou, é meu cunhado. É irmão da minha noiva. Pronto, já 3 meses depois, eu sou rápida, viu? Quando eu quero as coisas, vocês já perceberam que eu sou rápida. 3 meses depois, nós começamos a namorar, 3 meses depois ficamos noivos, 4 meses depois fomos para a Bahia e casamos em 1979. Casamos no dia 13 de agosto de 1979. Engraçado que 13 de agosto para todos é um motivo de azar. É tão engraçado que eu falo que azar não existe. Por quê? Eu casei no dia 13 de agosto, cheguei primeiro do que o noivo. Cheguei primeiro, não deixaram eu entrar porque ele não tinha chegado ainda. E entrei na igreja com o pé esquerdo. E só se passaram 46 anos. Estamos aí há 46 anos vivendo juntos. E também. E vocês também passaram uma época morando no Japão, que é a realização do sonho que você tinha desde a sua adolescência, E eu queria que você contasse um pouquinho as diferenças
de relacionamento e de intimidade entre a cultura brasileira e a cultura japonesa. Você sentiu essa diferença? Conta um pouco para nós sobre isso. É muito diferente, Raquel, muito diferente mesmo, porque assim, nós brasileiros somos únicos no jeito de ser, assim, nós somos muito abertos, né? Comunicativos, nós falamos muito, gesticulamos muito, né? E os japoneses não, eles são muito reservados, bastante reservados. E é uma cultura bem diferente. Mas eu sempre falo, se existir vidas passadas, em outras vidas eu era japonesa, porque eu me adaptei muito rápido no Japão. Foram 14 anos que nós vivemos no Japão, 14 anos de vida muito feliz. Foram os melhores anos da minha vida, foram os 14 anos que eu vivi no Japão. Assim, nós tínhamos um relacionamento muito legal, eu e meu marido, e nós combinávamos muito bem, eu e ele. Eu falo que eu e meu esposo, diz que os opostos se atraem, né? No coach nós falamos que os iguais se atraem, mas eu e meu esposo, nós somos o dia e a noite. Somos totalmente diferentes, eu e ele. Eu gosto da noite, ele odeia. Ele adora levantar cedo, eu adoro levantar tarde. Então, tudo que eu não gosto, ele gosta. Então, acho que juntou os dois, houve um equilíbrio, e acho que isso fez com que nós estejamos hoje, até hoje, né? Juntos e falar, não brigamos? Sim, claro, se eu falasse aqui que a gente os desafios aparecem no decorrer da vida. Se eu falasse que não brigamos, vocês iam falar, nossa, que mentirosa, né? Então, tem brigas, tem desafios, tem problemas, assim, foram problemas difíceis mesmo, mas assim, um dos problemas mais difíceis que eu passei no Japão não foi nem a língua, porque eu cheguei no Japão com 4 meses, eu já estava começando a aprender alguma coisa. Eu aprendi muito rápido o japonês, mas eu sofri um acidente gravíssimo no Japão. Então, esse acidente, falei, nada é por acaso. Esse acidente nos uniu muito mais, o meu esposo comigo, nós ficamos muito mais unidos depois desse acidente. Não, e aí você trouxe um dado bem interessante, né? Que vocês são dia e noite. Porém, pelo que eu percebi aí, você contando a sua história, sempre teve um respeito muito grande pelo espaço do outro e pela liberdade do outro, né? Isso realmente aconteceu e lá no Japão vocês mantiveram isso. Como que foi essa sensação? Eu sempre fui uma pessoa determinada, dominante. Eu sou do tipo dominante, meu marido é o tipo dominado. Então, ele aceitava tudo que eu falava. Então, já falando em relacionamento, aqui que nós entramos nesse assunto, eu quero dizer a você, ninguém muda ninguém. Eu queria mudar meu marido. Então, nossas maiores brigas foram assim, quando eu queria mudar. Mas a gente, depois do coaching, depois de ter feito o coaching, que eu entendi que ninguém muda ninguém. E aí nossa vida mudou completamente. Quando eu aceitei como ele é, e ele me aceitou, ele já me aceitava como eu era. Eu é que não aceitava, eu queria mudar. Mas foi tudo bem. Hoje eu falei que se eu tiver que casar de novo, eu caso de novo. Olha, gente, 46 anos de relacionamento e com essa ideia, né? Se fosse para escolher, escolheria de novo. Isso significa que foram 46 anos de construção, tem uma família linda, filhos maravilhosos, né? Filhos maravilhosos. Todos felizes, com seus problemas, é claro, porque felicidade não significa ausência de problema, ausência de desafio. Mas se fosse para você resumir em uma única palavra o fato de você passar 14 anos no Japão, que palavra seria essa? Realização. Olha só, a realização de um sonho também. De 2 sonhos, porque eu desde pequena eu sonhava ser professora. Uhum. E aí eu chego no Japão, eu sofri um acidente, eu comecei a trabalhar em fábrica, eu sofri um acidente e quebrei a perna. Quando eu quebrei a perna, eu comecei a dar aula para o meu filho de português, aula de português para o meu filho, e para dar aula de português para os filhos dos brasileiros. E aí uma escola me chamou para dar aula de português. Então eu realizei o sonho de conhecer o Japão, de morar no Japão e estava dando aula no Japão. Então isso aí foi
tudo. 14 anos para mim, assim, nossa, é muito... O Japão, para mim, eu falo assim que eu nunca chorei de saudade do Brasil. Mas eu sempre choro de saudade do Japão. Do Japão, olha só, interessante. Eu já estive no Japão 2 vezes também, e é um país maravilhoso que encanta realmente a cultura, a forma como as pessoas recebem, principalmente nós brasileiros. Eu me senti muito bem acolhida no Japão. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. O nosso programa é de sexualidade, então vamos à pergunta. Algumas pessoas acreditam, né, que depois dos 50 anos, os casais diminuem o tempo de intimidade, até a quantidade da intimidade. E como que está acontecendo com vocês? Eu posso falar? Pode falar. Somos adultos, não é? Ela pode falar. Né? Eu acho que a única coisa que diminui é a quantidade de vezes. Diminui um pouco, mas o tesão continua. Olha só. Continua, sim, existe. Eu acho muito legal, assim, porque é lógico que quando a gente é jovem, tem muito mais prazer, muito mais tesão, muito mais vontade, né? Do sexo na forma geral mesmo. Mas aí a gente vai ficando mais velhos, vamos dizer, mais tempo juntos. Eu acho que só diminui a quantidade, mas a qualidade continua a mesma coisa. Então, é ótimo. Então, vamos lá, vou fazer a pergunta fatídica, né? Pesquisas falam que o ideal num casamento é intimidade pelo menos 3 vezes por semana. Você está com 67 e o Oscar? 67. 67. Está dentro dessa pesquisa ainda? Ai, Jesus, será que dá para falar? Claro que dá para falar. Eu não foge muito disso aí, não. Olha só, viu, gente? Então, assim, não foge disso aí, não. Para você que está nos assistindo, não tem idade. O que tem é inventar uma forma nova de se viver a intimidade, né? Jeitos diferentes, realizações diferentes, mas isso não significa que não se tenha intimidade. E aí, assim, o desafio maior acontece por volta dos 50 anos, principalmente da mulher que entra na menopausa. Aconteceu isso com você também? O problema da menopausa... eu acho que não é que a gente perde tanto a libido. Eu acho que é devido a... seca um pouco, né? A vagina fica um pouco... Perde a lubrificação. Perde a lubrificação. E como isso aí acaba tornando assim, mais dolorido, a gente sente um pouco de medo de fazer pela dor, né? Mas aí quando você descobre os olhos, as coisas, você até vê... E depois que esquenta, aí o negócio também continua a ficar bom, depois, né? Aí fica tudo ótimo. Aí é muito legal. Não, e que top. E assim, existe algum segredo na prática, assim, num hábito que ajudou vocês a manterem essa chama acesa, essa busca pela intimidade, por manter o relacionamento, por manter a conexão? Existe algum segredo aí para vocês? Nossa, ninguém nunca me perguntou isso, mas eu não sei se eu devo falar sobre isso aí. Porque eu acho assim, talvez seja, não tenho certeza que seja esse o segredo. Ou segredos, também pode ser mais que um. Não, né? é porque eu durmo, eu decidi, eu e meu esposo, dormimos em quartos separados. Mas não que nós estamos separados. Nós dormimos, às vezes, em quartos separados. Mas, aí às vezes ele sai do quarto dele, vai para o meu quarto, às vezes eu saio do meu quarto, aí ele já sabe, quando eu saio do meu quarto, vou para o quarto dele, às vezes eu falo para ele assim, ó, deitar um pouquinho aqui só com você, vamos só conversar. Então a gente fica ali deitado na mesma cama, conversando, trocamos ideias, falando, e aí eu não tem nada, tudo ok, namoramos um pouquinho assim, volto para o meu quarto. Aí às vezes eu continuo dormindo lá no quarto, ou ele vai lá para o outro quarto, ele dorme no outro comigo, mas eu acho que pode ser que seja esse o segredo, porque você não vê marido roncando, não porque o meu esposo, gente, é incrível, ele dorme num cantinho só, ele não mexe, é aquele cantinho, e eu mexo, eu mexo,
fico rodando, não é rodando na cama, eu durmo de bruços, levanto, viro, então eu vou, e ele falava que não dormia, não conseguia dormir, no outro dia tinha que trabalhar. Eu falei, eu vou dormir na outra cama, aí você consegue dormir tranquilo. E nós percebemos que isso aí era gostoso, né? Então, Sim. talvez pode ser isso que tenha. Isso não significa que também você tenha que fazer isso. Você que vive num casamento mais de 40, de 20, de 30, de 40 anos, não significa. Mas, porém, o que eu acho que a Malu está trazendo, e depois me corrija se eu não estiver certa, mas é assim, cada casal vai ter o seu estilo, cada casal vai ter as suas escolhas para que o casamento perdure, para que o casamento funcione. E essa foi uma das suas estratégias. Mas o que deu para mim perceber também, Malu, que isso não significa que vocês diminuíram a conversa, Não, a intimidade, vamos dizer, fora do quarto, né? Vocês continuaram mantendo essa chama de respeito, de conversa, de troca de ideias, e por isso que funciona. Eu acho que sim, porque aí você não vê ronco, você não vê outras coisas que a gente não deve ver, né? Então, mas uma coisa que eu vou dizer para vocês que são casados, que eu acho que isso valoriza bastante. Eu sempre falei para meu marido, olha, pelo amor de Deus, não ande de cueca dentro de casa. Aqueles cuecão, joga tudo fora. Andar mal arrumado, ele não anda. Então, assim, nós respeitamos dessa forma. Eu falo, olha, abaixo a tampa ele respeita isso. Ele fala. Então, assim, não tem... Ai, porque deve ser chato para a mulher levantar e ver o marido com aquele de pijama o dia todo, ou daquele cirolão, né? Estudiosos comentam que esses pequenos atos, quando o casal não fica atento para isso, compromete a admiração que um tem pelo outro. Isto, falou tudo. Eu acho que é isso mesmo, porque a admiração, porque o homem não, o homem nem percebe, mas a mulher, primeiro ela quer ver o homem bonito, aí ela admira, o sexo vem depois da admiração, o desejo, né? O desejo vem depois da admiração. Você olha, gostou do que viu, você admira, e aí vem a vontade, o né? desejo. O desejo. Mas se você olha para o homem, ele está lá, barbudão, cabelo sem fazer, com pijama, com aqueles cuecão, com palito de dente na boca. Deus me livre, aí, pelo amor de Deus. Então, assim, o que você tiver de vontade já acaba tudo na hora ali, né? Na hora. É isso. Não, e realmente existem pesquisas que falam isso, que são os pequenos detalhes, realmente. E até o excesso de intimidade compromete o casamento. O que é o excesso de intimidade? Por exemplo, você tá lá no seu momento íntimo, né, do número 2, chega o outro, abre a porta do banheiro e começa a conversar como se nada tivesse acontecendo. Ou até a questão dos gases, né, de soltar gases na frente do outro. Eu acho que gente, eu não sei como que é para o homem, mas nós podemos dizer como é para as mulheres. É totalmente desagradável para nós. Então, assim, realmente compromete essa admiração. Então, são pequenos fatos. Eu penso assim, que não é a idade, vamos falar sério mesmo, não é a idade que interfere no seu relacionamento, no sexual com o seu parceiro. E sim os costumes, os hábitos adquiridos e que muitos homens acham porque ele está há 20, há 30, há 15 anos casado, não, ali é minha mulher, eu faço a hora que quiser. Não, nós sentimos desejo da mesma forma, mas também sentimos prazer e ódio ao mesmo tempo. Vê uma pessoa ali que não está... Ai, pelo amor de Deus, não. Então, os gases, isso aí, pelo amor de Deus, não faça na minha frente, porque você pode estar morrendo de vontade. Acabou, não tem mais. É verdade. Não tem mais. E você falou de hábitos, e certamente vocês desenvolveram hábitos diferentes no Japão. Vocês trouxeram algum hábito que vocês viviam lá no Japão e ainda mantém até hoje? Existe alguma coisa nesse sentido?
Eu acho que nós fizemos diferente, porque lá no Japão nós dormíamos juntos. E os japoneses, os casais, não dormem juntos, eles dormem em quartos separados. Ou no mesmo quarto em camas de solteiro. Difícil você encontrar em lojas cama de casal para você comprar. Difícil, é camas de solteiro. Então eles dormem separados. Mas nós adquirimos esse hábito de dormir separado aqui no Brasil, né? Lá a gente dormia junto. Mas também pode ser que ele trabalhava de noite, eu trabalhava de dia, né? Então a gente encontrava muito pouco, né? Então é só mais nos finais de semana mesmo que a gente tinha que, né, aproveitar. E como foi a readaptação quando vocês chegaram no Brasil? Para nós, assim, eu sigo o lema da minha mãe. Minha mãe falava assim, minha mãe era muito sábia, né? Ela falava assim, os mais velhos vão entender o que eu estou falando. Cada roda tem seu fuso, cada terra tem seu uso. Então, isso quer dizer o quê? Acostume com o costume do Japão. Ao chegar no Japão, eu já levei livros da cultura japonesa, já fui me preparando aqui sobre a cultura japonesa, apesar de que eu já estudava bastante sobre a cultura japonesa, e lá eu entrei no ritmo da cultura japonesa. Tudo lá, igual assim, no Japão é difícil você ver um japonês de mão dadas com a esposa ou abraçado. Então, às vezes os caras iam me abraçar e falavam, não, na rua, né? Não tem esse de beijar na rua, abraçar, sair de mãos dadas. Os mais jovens já estão com esse costume, mas os mais velhos não. Então eu respeitava, eu estava em outro país. Então a nossa intimidade era dentro de casa, fora eu era uma japonesa. E vocês trouxeram esse costume para cá ou não? Chegou aqui, está vivendo. Ai, que bom. Aqui é como você mesmo falou no início, né? Você se adapta muito rapidamente ao ambiente onde está, né? E aí você trouxe aí a parte da sua intimidade, de como está seu casamento e para os casais com mais de 50 anos que estão nos assistindo, você acha que é importante manter essa intimidade? Porque ainda hoje, né, a gente encontra alguns casais que estão numa idade um pouco mais avançada, 50, 60, 70, e acha normal não se ter a intimidade. E até dormir em quartos separados, mas sem manter essa conexão e esse respeito. O que você diria para esses casais? A vida é tão curta, a gente tem que aproveitar. Eu vivo minha vida, sempre foi assim. Eu vivo o meu hoje como se não houvesse o dia de amanhã. Então eu vivo hoje intensamente. Você me conhece há pouco tempo, mas você sabe o quanto eu sou intensa. Eu sou intensa em tudo que eu faço. É no amor, é na amizade, é em tudo que eu faço, eu me entrego por completo. Então eu acho que a vida é muito curta. A vida 2 é muito difícil, mas também pode ser muito prazerosa, né? Se você compartilhar dos problemas, saber respeitar o problema do outro e pedir para que ele também aprenda a respeitar as suas dificuldades, né? E a gente tem que procurar agradar. Cada um tem que saber como que a minha mulher se sente feliz. Meu esposo sabe que eu adoro tomar uma cervejinha no sábado. Ele não bebe. Mas ele vai, quando ele acha cerveja que eu gosto, que é sem glúten, ele já traz. Ele sabe que eu fico alegre. E fico muito mais alegre, né? E ali ele já está nutrindo, ele já está plantando. Para colher à noite, ele já está plantando. Ele já está cuidando. É isso, né? Que ele faz. Ele traz a cerveja que ele sabe que eu fico alegre. Inteligentíssimo, Oscar, né? Que top. E aí, assim, Malu, olhando assim para a tua trajetória de vida, de amor, do casamento, né? Qual que é a lição que você aprendeu com o seu casamento? Eu vou falar isso, uma coisa que eu falo para todo mundo quando eu dou mentoria. Eu falo que o casamento, para dar certo, é preciso que você encare seu casamento como uma empresa. Grande dica, tá? Gente, grande dica. Encare seu casamento como uma empresa. Eu falo que a única diferença de um casamento para uma empresa é que você dorme com o sócio.
Só isso. Porque se você começa a pensar que ali o casamento, uma empresa, ninguém monta uma empresa para fechar. Assim como ninguém casa já pensando no divórcio. Sim. Né? Então, encare seu casamento como uma empresa, onde seu parceiro ou a sua parceira é o seu sócio. E quando nós temos uma empresa e temos um sócio, nós temos que respeitá-lo, nós temos que ouvi-lo, nós temos que ver os dois lados. E tem que gerir. Precisa gerir, principalmente o financeiro. Né? Então, o financeiro, tudo, né? O financeiro, a comunicação, a aparência, como que eu estou me vestindo. A visão de futuro de um casamento. Olha, se você for observar, o casamento em uma empresa é a mesma administração, a mesma gestão. Acho que é por isso que meu casamento deu certo, porque eu sempre fui empresária, sempre fui empreendedora. E eu encarei o meu casamento como uma empresa. Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas eu vou falar algo aqui que eu nunca falei para ninguém. Quando nós fomos para o Japão, a gente não tinha nada. Não tinha nada, mas eu tinha 13 funcionários. Mas a gente não tinha dinheiro, eu só tinha uma fábrica só. E aí eu fiz um planejamento e falei para o meu esposo, uma das coisas assim que eu sempre faço, primeiro os desejos do meu esposo. Eu falei, qual é o seu sonho? Ele falou, ter um sítio. Eu falei, então a primeira coisa nós vamos comprar um sítio. Colocar lá sítio. Eu coloquei tudo e deixei o meu sonho por último, que era ter uma fábrica, era aumentar a minha fábrica. E aí, tudo que nós planejamos, nós não tínhamos casa, nós planejamos um sítio, comprou o sítio, depois comprou a casa, depois do sítio nós compramos o gado, depois a casa, depois os móveis do meu sonho que eu queria, aí o carro e por último a minha fábrica. Tudo que eu coloquei naquele planejamento nós conseguimos, tudo, absolutamente tudo. Então assim, eu planejei, igual você planeja numa empresa. É a questão que a gente sempre coloca da importância de se ter metas e objetivos dentro das empresas. E como você trouxe a questão aí, que um casamento também é uma empresa. Então a importância de se ter metas e objetivos no casamento também. Mas eu quero trazer, eu não quero deixar terminar esse programa sem você me trazer. Lembra que eu te falei assim, qual é o segredo de se manter tanto tempo, né? 46 anos, né? Um casamento de 46 anos, e você me trouxe uma coisa. Eu quero que você traz, porque foi muito bacana o que você falou. O que eu trouxe? Que a tua mãe falava, que era pra... O que era pra fazer o que com a boca? A minha mãe, ela viveu 65 anos com meu pai, né? Porque meu pai faleceu, minha mãe viveu até os 101 anos. E um dia eu perguntei para ela assim, porque meu pai era bem chato. Meu pai era chato. Eu sou igualzinha meu pai, também sou chato. Meu pai era empreendedor e era chato. E minha mãe era aquela calma, é igual o meu marido, era calma. Falei para ela assim, mãe, qual é o segredo para aguentar tanto tempo vivendo ao lado do pai? Porque ele é tão chato. Ele falou assim, aí a resposta, eu contei esse segredo. Ela falou assim, quando estiver brigando, pega um copo de água e enche a boca de água. Olha só, gente, olha o segredo. Enche a boca de água. Como assim enche a boca de água? E hoje, o que nós percebemos que todos os palestrantes, os mentores falam, antes de responder quando você estiver com raiva, conte até 10. Porque aí você manda mensagem para o cérebro, então você raciocina e você não explode. E agora eu te pergunto, enche a boca de água e vê quanto tempo você fica com ele. 10. Pronto, 10. É o tempo de você. É o tempo. E a minha mãe, ela não tinha estudo nenhum, mas foi assim, eu nunca esqueço dela. Ela falou assim, pega um copo de água e enche a boca de água. Porque aí não dava tempo de responder. Dica de milhões essa, hein, pessoal? Para manter um casamento, enche a boca de água. Tá brigando, pega um copo de água e enche a boca de água. Que é o tempo necessário para você pensar. Porque se você tiver com a boca cheia de água, você não responde. Sim. Mesmo se você falar assim, contar até 10. 1, 2, 3, 4. Você não suporta água com a boca cheia de água, você não consegue. Então, é o tempo necessário para você pensar, analisar, não reagir por impulso, né? E até falar coisas que de repente você nem sente e nem pensa. Porque as brigas, né, Raquel? As brigas geralmente
são respostas que nós damos que depois nós arrependemos. Por que eu falei isto? Sim. Porque você não deu tempo para você pensar. E quando você Exato. pensa, você dá a resposta certa. Malu, chegamos ao fim de mais um programa. Que conversa maravilhosa, né? Uma oportunidade da gente trazer esse conteúdo de que casamentos, sim, duram anos e anos com prazer, com respeito, com intimidade, com amor. Não é verdade? A Malu está aqui hoje para comprovar isso. Um casamento feliz existe. E já estamos preparando a festa dos 50 anos. Exatamente. Olha só. E faltam 4 anos. 4 anos. Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês. Eu, sempre que eu ia viajar, eu convidava uma pessoa. Vamos comigo, vamos. E aí um dia meu esposo falou assim, a coisa que eu mais tenho vontade é de viajar sozinho com você. Por que você fica convidando as pessoas? Nunca vou esquecer de nós fomos para a Bahia, eu não falei para ninguém, nós somos nós dois sozinhos. Paramos, namoramos, paramos no hotel, ficamos no hotel, passamos a noite no hotel ali. Foi a viagem melhor, voltamos de lá muito, muito bem, felizes. Né? Já aconteceu também a gente voltar a brigar. A ideia foi... E esse conteúdo que você trouxe agora, Malu, faz parte também de pesquisas que apontam que para um casamento ser duradouro, você precisa ter uma viagem só com o seu cônjuge, pelo menos uma viagem por ano. Nossa, então, eu não sabia disso. Isso é uma das coisas. E a outra, olha que legal, né? O se falar o que está sentindo e o desejo, que é o que o Oscar fez com você. Chegou e falou o que ele realmente gostaria que acontecesse nas viagens. Então, olha, várias dicas maravilhosas, só que o nosso tempo já terminou. Então, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse programa Sexualidade do Envolve 50 Mais TV. Malu, quero te agradecer por estar aqui. Foi muito rico, eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença aí no seu casamento. Até a próxima! Até a próxima, pessoal!